Olá, alunos! Estamos de volta aqui com mais uma questão de informática para concursos, mais uma questão que originalmente era de múltipla escolha, transformei em certo ou errado. Nós vamos avaliar se está certo ou errado essa afirmativa. Acompanha comigo. Sobre conceitos de segurança, proteção de informação, vírus e assemelhados, o programa autorreplicante, que se assemelha a um vírus, porém não necessita de hospedeiro para se propagar, é denominado worm. Observa que interessante essa questão, porque quando nós falamos sobre vírus de computador é um tipo de malware, é um tipo de programa malicioso. E quais são as características de um vírus de computador? Para ser considerado vírus, precisa ter a capacidade de se replicar, isto é, criar cópias de si mesmo, e também precisa de um hospedeiro para funcionar. Então, quando nós dizemos que é um vírus de computador, é porque no mínimo ele tem essas duas características. O vírus precisa de um hospedeiro para funcionar e tem a capacidade de se replicar, de criar cópias do seu código malicioso em outros hospedeiros. Isso é vírus de computador. Mas observa, existe um tipo diferente de programa malicioso que não é vírus, que são os chamados worms. Worm vem de verme. Então percebe, os vírus se replicam e precisam de um hospedeiro. Já os worms, os vermes, eles também têm a capacidade de se replicar, mas eles não precisam de um hospedeiro para funcionar. Então essa é a grande diferença. Enquanto o vírus se replica e precisa de hospedeiro, o worm, que é um verme, se replica e não precisa de um hospedeiro para funcionar. Então, se a gente for avaliar a leitura de novo da questão, ele diz ali, ó, o programa autorreplicante, quer dizer que se replica, que se assemelha a um vírus. Observa, ele diz se assemelha a um vírus, ele não diz que é um vírus. Porém, não necessita de hospedeiro para se propagar, é denominado worm. Está certo essa questão, vamos marcar como certo, porque de fato o worm, que é o verme, tem essa característica. Ele consegue se replicar, mas sem a necessidade de um hospedeiro, porque o vírus, para se replicar, precisa de um hospedeiro. O worm não precisa. Agora um detalhe, como é que o worm realiza então a sua ação? O worm, ele consegue se replicar através das redes de computadores. De computador em computador, ele vai infectando esses computadores, esse verme. Então, ele é um tipo de programa malicioso, o worm, que se replica principalmente através das redes de computador, criando cópias de si mesmo em diferentes computadores. Mas uma coisa interessante sobre ele consegue realizar isso através de vulnerabilidades do sistema. Quer dizer, de falhas de programação ou falha de recursos do sistema, que ele consegue encontrar essas vulnerabilidades e através dessas vulnerabilidades é que ele se replica. Então essa é a grande característica do worm. O worm se replica através das redes de computadores, sem a necessidade de um hospedeiro, se ocupando de vulnerabilidades do sistema. Então, questão certíssima aí sobre esse assunto interessante dos vírus e dos worms. Sempre lembrando que vírus não é worm, são coisas diferentes, isso é legal. Os dois são programas maliciosos, os dois podem ser chamados de malware, mas um tem uma característica e outro tem outra. Ok, pessoal? Se gostou do nosso vídeo sobre segurança, vírus e worm, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo, bons estudos!